Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e esse vídeo aqui é o clássico vídeo do final de semana. Domingo, pelo almoço, eu posto minha prestação de contas em relação a Magalu. É Clube dos Dividendos, mas tem muito ativo aqui que não paga dividendo e tem muita análise macro, tem muita análise micro também na parte técnica, né? E hoje a gente vai falar sobre MGLU3. Então as pautas do vídeo serão, pessoal, um pouco de macro Brasil, um comentário rápido e aí sim análise técnica. Já direto e reto para vocês. Esse vídeo deve ir ao ar no dia 10, domingão. Então, ótimo domingo, bom almoço para quem me assiste pré-almoço e bom descanso, boa siesta, tá? Pós-almoço aí, certo, pessoal? Sem mais delongas, disclaimer na tela. Considere todos aqui a se inscreverem no canal. Eu sou Bruno Mazzoni e todos os dias aqui no Clube dos Dividendos eu corneto um ativo ou outro para vocês aqui, principalmente na parte de fundamentos e também de comentário macro, tá? E hoje não vai ser diferente, vou falar sobre Magalu, pessoal, mas é sempre importante eu frisar alguns pitacos, dar alguns pitacos aqui na parte macro. Por quê? Porque Magalu vai viver, principalmente aí pós terça-feira da semana, pessoal. Hoje é dia 9, sábado, vídeo vai ao ar. Então a semana do dia 11 é a última semana macroeconômica importante, né? Se nós olharmos aqui para o calendário econômico, tá? A gente muito provavelmente vai ter terça-feira como dia mais importante. A gente vai olhar ali para terça-feira com inflação nos Estados Unidos. Tá? Por que eu estou dizendo que é importante inflação nos Estados Unidos, pessoal? Tem lá o Core Inflation, mês contra mês, tem o Inflation aqui na parte ano contra ano, IPCA acumulado de 12 meses, uma bateria, toda ela começando às 10h30 da manhã. Por que é importante, pessoal? Porque este gráfico aqui, tá? Parte gremista desse gráfico foi impactada, né, o azul e branco aqui, ou o cruzeirense, foi impactada pelos juros globais, especificamente pelo rendimento dos juros americanos, né, os Treasury Yields de 10 anos. Então, esse gráfico é o gráfico que tenta explicar, lógico que águas passadas fica muito mais fácil, engenheiro de obra pronta, que quando a Selic foi cortada, e o verde aqui é a Selic, que hoje está em 12,25, tá, a bolsa caiu. Por quê? Porque nós tivemos a curva de juros abrindo, e essa curva de juros se deu muito à abertura, aos rendimentos dos juros americanos também subindo. Tá? Então foram 3 meses difíceis, de agosto ou julho até novembro, tá? E agora sim, a partir de novembro nós tivemos tanto Selic caindo, como a curva de juros também cedendo. Então esse tipo de análise acaba sendo importante, acaba sendo interessante, porque nos coloca aqui muito dentro, tá, de um pragmatismo em relação ao macro, ou seja, que fora do balanço da Magalu, que é a protagonista do vídeo de hoje, faz preço na Magalu. Louco isso, mas Faria Lima funciona dessa maneira, né, pessoal? Eu estava num evento hoje com o Jimmy lá em São Paulo, um evento da RCO, o pessoal que acompanha o Jimmy e muito conectado com opções, né? E eu falei em uma roda que, olha, o que mais importa, primeiro de tudo, o que tem mais relevância para mim numa análise, é o macro, são os indicadores, IPCA, Selic, tá? CAGED, PNAD, taxa de desemprego, tudo isso importa. Tá? E depois, o segundo mais importante é a narrativa da Faria Lima em cima dos dados. Pô, dados fracos econômicos é bom para o mercado de ações, porque a política monetária vai ser mais branda, dados fortes é bom, enfim, qual que é a narrativa a interpretação perante o dado? A gente vive na era da informação, mas e a interpretação? É a próxima era? Se você quiser estar um pouquinho à frente, você tem que interpretar os dados aí. E quando você investe, você tem que ser pragmático. Como a Faria Lima, uma ótica liberal, libertária, vai assimilar tais dados. Tá? E depois da narrativa macro, a gente vem aqui para fundamentos, valuation e análise técnica. Análise técnica é o último dos guardiões aqui da análise. Tá? Então, o ombro, cabeça-ombro na análise técnica, o martelo, o, sei lá, high-low, o Fibonacci, ele só é importante se tem aqui um momento macro, narrativa, fundamento, valuation, também interessante. Então, da esquerda para a direita é que ocorre a validação. Tá? E não da direita para a esquerda é que ocorre a validação. Não é o gráfico que valida ali o fundamento. Beleza? Pessoal, feito isso, tá? Expliquei um pouquinho de macro e colocando e voltando aqui, né, na verdade, a esse gráfico, pessoal, vejam que como de maneira estrutural, a nossa Selic, tá? A nossa Selic, que é o azul, parte azul desse gráfico aí, ela é estruturalmente pós-plano real, anos 2000 para cá,
ela vem cedendo, vem em uma trajetória de queda, tá? Enquanto que a nossa inflação, essa não é um pouco mais estrutural e vem numa trajetória de acalmar, vamos assim dizer, ou uma trajetória lateral, onde o pico começa nos 5,15 até os 9% e as mínimas ali de 3, 2,95 até 1,50, 1,75. A gente não consegue ficar abaixo disso por muito tempo, tampouco acima disso por muito tempo. Então, para o ano que vem, qual que é o meu cenário base? Macro. Inflação lateral. Ativos ali que se beneficiam de repasse de inflação, tem facilidade em repassar a inflação, por exemplo, tá? Com a Selic caindo, pelo menos no primeiro semestre. Então, o juro real diminuindo. Esse cenário macro. E aí lógico que o mercado de equities, de ações, se beneficia. O próprio Magalu se beneficia. Certo? Então, não é um cenário macro 2024 pior do que foi 2023 ou 2022. A tendência é que, apesar de estrutural, a gente ter o juro real desde o plano real, tudo real aqui para vocês. A diferença entre o azul e o preto é o juro real. Ele foi estrutural de 2000 para cá. Tá? A tendência é que especificamente em 2024, a tendência é que nós estejamos em um momento muito parelho a 2017, 18. Ou seja, inflação e Selic, tá, convergindo. Inflação para a meta e Selic, tá, para os seus 9,25, 9,75, 9,50. Tá? Nós temos um espaço bom para a Selic cair, mas a diminuição do juro real deve acontecer. Isso é positivo para o mercado de equities. Isso aconteceu, por exemplo, em 2013. Aí é justamente 2012, 2013, o momento mais parelho. Eu falei 2017, mas eu acho que esse momento aqui é o mais parelho com o atual. Onde nós cortamos os juros aí e a inflação, em determinado momento, parou de ceder. Tá? E nós cortamos de maneira artificial aqui até nesse momento. Não foi muito ortodoxo, nem um pouco ortodoxo aqui, tá? Esse corte dos juros. A gente pode viver isso em 2024, pessoal? Olha, eu acredito que não. Por quê? Porque aqui em 2013, 14, 15, nós tínhamos o dólar se fortalecendo no mundo e eu não acho que o dólar vai ter vida fácil no mundo ano que vem, ao longo de todo o ano. Tá? Feito isso, cenário do primeiro semestre de queda da Selic, estabilização da inflação, ou seja, juro real caindo. A diferença entre o azul e o preto caindo. Isso é benéfico para a Magalu também, tá? Sem dúvida nenhuma, para todos os ativos de risco. Por isso que o cenário base da bolsa, não só para mim, mas como boa parte da Faria Lima, acaba sendo de expansão até os 128, até os 130, máxima histórica, quem sabe, rompendo a mesma. Beleza, pessoal? Com isso, a gente termina com a parte técnica da Magalu, de curtíssimo prazo, para quem gosta, está posicionado. Então, os cenários, as setinhas, infelizmente, essa semana, pessoal, é um gráfico semanal. Essa semana nós não tivemos nenhuma interação, né? Perceba que foi uma semana chata e dúvida, tá? Muita dúvida aqui para Magalu. Então, eu coloco para vocês que o desconto tá em 191, foi da semana retrasada, tá? Onde tocamos aqui 191 e já rompemos. Tá? Então continua o 191, mas agora o principal suporte para o rally natalino, tá, é 171, não me entenda mal, 164 e 156. Para qual alvo? Tá? 2,46. 2,13 já foi. 2,53. 2,23 também já foi. Então os principais pontos aí de propulsão de preços, tá, na minha opinião, para o rally natalino, 164, 171, 156, já que o 191 já foi. Tá? E o 253, 2,46. Tá? Então a Magalu tende a ter esse rebate. Tá? Quem opera ali, quem acha bacana, pô, maravilha. Para quem está pensando mais a médio prazo, pessoal, tá? Qual que é o sinal da bonança para a Magalu, pelo menos na minha opinião? Passado, março, ela estar acima dos 2,53. Que aí eu vou começar a trabalhar com vocês com 2,23 como suporte. Essa região aqui, ó, como suporte. E foi o meu erro, onde eu achava que ela não ia romper. Eu sempre repito para vocês, por que eu achava que não ia romper o 2,23, pessoal? Porque o juro futuro não rompeu máxima da PEC da transição pós-eleição. Estamos bem distantes. A Selic está abaixo daquele período, estou falando para vocês, do fim de ano, ou de julho, né? Julho aqui, fim de ano a colar. Então percebam que essa distância, me desculpem aí o rabisco, mas é legal para quem é novo no canal, por exemplo, nova, né? Essa distância aqui, essa distância colar, julho, dezembro 2022
e agora estamos em 2023, essa distância fez com que eu colocasse o fundo da Magalu, que foi esse, em julho, este em dezembro. Tá? Como os juros, então, está muito abaixo, eu falei, pessoal, não vamos romper. E de fato rompemos. Então, Brunão, na análise técnica, foi pego de surpresa, ou foi pego, errou. Foi um erro meu. Só que veja que os preços rapidamente já voltam. E o juro não fala que devemos parar aqui. O juro hoje, tá? Precifica a Magalu um pouquinho acima. Tá? E acima das máximas de 2022. Tá? Porque ele está fechado em relação a 2022, ou mais fechado em relação a boa parte de 2022. Boa parte de 2022. Então ainda mantenho para vocês no curtíssimo prazo um imbróglio bem grande, ou seja, esse seria aqui o cenário base, vou desenhar para vocês, pipoca, volta. Bom, se a partir de março, que tem o resultado do quarto tri, e é sempre bem importante para Magalu, né? Trimestre, o mercado está esperando ali o lucro, né? Vamos ver quando que ele vem, sem ajustes contábeis, né? Se pós-março for bom o resultado, pessoal, aí eu trago para vocês cenário base. A setinha vai lá para cima. Lá para os 5,76. Por hora, pés no chão, lateralização, pessoal. Entramos em um cenário muito parelho a esse. Tá? Só que com menor vol. Agora a gente está falando, a gente está falando aqui de preços de 1,39, 1,28 a 2,53. Beleza, pessoal? Essa foi a atualização da Magalu. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.